Deus cuida de seu povo. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando Deus tirou Israel do Egito, o que Deus fez quando no deserto o povo estava sem comida? Todos os dias ele alimentava o povo com maná do céu. Deus operou esse milagre durante 40 anos. Cerca de 600 anos depois, um homem trouxe 20 pães para o profeta Eliseu. Eliseu ordenou que ele distribuísse esses pães com 100 pessoas. O homem, com razão, imaginou como tão pouco poderia alimentar tantos, mas ele obedeceu. Deus multiplicou os pães, todos comeram e ainda sobrou. No milagre da segunda multiplicação dos pães, não temos uma mera repetição da primeira multiplicação, realizada por Jesus, ou mesmo uma alusão aos milagres do Velho Testamento, quer seja quando Deus mandou o maná ou alimentou fartamente 100 homens. Se Deus fez isso todas essas vezes, Ele certamente pode fazê-lo novamente. Olhamos para os seus milagres, olhamos como ele se moveu na história da igreja e olhamos como ele tocou nossas vidas. Porém, esquecemos que Deus provê ao seu povo o que ele precisa. Assim, quando chega a hora de depender do Senhor, esquecemos que ele não é como nós e que pode fazer o milagre sempre que quiser. Como resultado, começamos a procurar em outro lugar ajuda e alívio para determinada situação. Estamos completamente errados quando agimos dessa forma. Precisamos aprender com os erros dos discípulos, pois eles estiveram na primeira multiplicação de pães e quando novamente houve a necessidade de alimentar uma grande multidão, eles esqueceram. O milagre da segunda multiplicação dos pães está descrito nos evangelhos de Mateus e Marcos, capítulo 8, versículos 1 a 9, que diz: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão e, tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Uma grande multidão vai estar com Jesus. No Evangelho de Mateus é dito que Jesus assenta-se em um monte e sara a todos os doentes que puseram aos seus pés e ensina-lhes a mensagem do reino. E o povo glorificava o Deus de Israel. Alguns eram gentios e outros judeus, mas isso não importava. Alguns estavam saudáveis e outros doentes, mas isso não importava. Alguns eram ricos e outros pobres, mas isso também não importava. O que importava era que eles ainda estavam lá, depois de 3 dias, mesmo sem nada para comer. No primeiro milagre da multiplicação dos pães e peixes, 5.000 famílias foram alimentadas no deserto. Mas isso é história passada. Agora, uma situação semelhante surgiu. Como os discípulos reagiram? Eles disseram: Ei, isto é como antes. Jesus tem tudo sob o controle. Não foi bem assim. A resposta deles é semelhante à da primeira vez. Jesus, onde vamos conseguir comida suficiente? João Calvino, reformador protestante, afirmou: Não há um dia em que uma indiferença semelhante não nos roube. E devemos ser mais cuidadosos
para não deixar nossas mentes afastadas da contemplação dos benefícios divinos, para que a experiência do passado nos leve a esperar no futuro a mesma assistência que Deus já tem em uma ou mais ocasiões concedido a nós. É possível estar com Jesus e esquecê-lo ao mesmo tempo. Os discípulos são a prova disso. E como nós vimos a afirmação de Calvino, são um aviso para não deixar nossa mente se afastar do que Deus fez no passado, quando olharmos para o presente e para o futuro. Lembre-se, o maior pecado de nossa vida não é o mais óbvio para nós. Nós nos concentramos em adultério, roubo ou qualquer outra coisa. Mas Deus diz que o nosso maior pecado é o esquecimento dele como Deus. É por isso que o primeiro dos 10 mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim. Nós quebramos todos os outros mandamentos somente depois que quebramos o primeiro. Jesus não hesitou. Ele pede os pães. Não era o suficiente para alimentar a multidão, mas estamos falando de Jesus. Ele deu graças, partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os pudessem diante dele. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos. E, tendo dado graças, ordenou que também pusessem diante deles. E comeram e se saciaram. E dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos cheios. Nunca devemos duvidar do poder de Cristo para suprir todas as nossas necessidades espirituais, mesmo que venhamos nos sentir fracos, débeis, vazios. Jamais devemos nos desesperar, porque em Cristo há um inesgotável tesouro de misericórdia e graça para ser utilizado por todos os membros do seu corpo. Um suprimento que está sempre preparado para ser concedido a todos quantos pedirem a oração. Também nunca devemos duvidar do cuidado de Cristo para prover todas as necessidades temporais do seu povo. Cristo conhece as circunstâncias daqueles que lhe pertencem. Ele está familiarizado com suas necessidades e jamais permitirá que careçam daquilo que de fato é para o bem deles, e suprirá as necessidades daqueles que nele confiam, sem falhar. Como declara o profeta Isaías, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Amado, Satanás sussurra mentiras em nosso ouvido para gerar dúvidas. Nossa natureza carnal nos diz que não podemos confiar em ninguém além de nós mesmos. O mundo diz que não há um Deus em quem possamos confiar. Tudo ao nosso redor nos diz para não acreditar. Mas as Escrituras contêm numerosos exemplos de Deus cuidando do seu povo, provendo o que ele precisa. Podemos confiar em Jesus para cumprir o que prometeu. Ele nunca falha, ele sempre cumprirá o que prometeu, não importa o que alguém ou qualquer outra coisa diga. Jesus faz acontecer. Nós podemos e devemos acreditar nele. Precisamos desenvolver uma relação de confiança e fé no Senhor. Se estamos confiando em uma promessa de Cristo, se é algo confirmado nas Escrituras e sabemos que está de acordo com sua vontade, precisamos confiar. Precisamos ter esperança de maneira bíblica, ou seja, contando isso como já realizado. Porque sabemos que nosso Salvador vai nos responder. Não é um simples desejo, um tiro no escuro. Eu sei que é difícil. Eu também luto para vencer minhas dúvidas, minha incredulidade, mas é o Senhor que nos dá força e aumenta a nossa fé. Temos que afastar as dúvidas e todos os que duvidam e focar apenas nas evidências que as Escrituras nos dão e no que vimos em nossa própria experiência. Significa confiar em alguém que não seja nós mesmos, confiar em Jesus, aquele que multiplicou o pão
e deu aos famintos é o mesmo que diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Ou seja, Jesus disse: comam. Ele desfez a obra de Satanás quando no Éden enganou o primeiro casal, oferecendo-lhes alimento que não deviam comer. Jesus reverteu a maldição e colocou o seu povo de volta no jardim com ele. Ele satisfez o seu povo. Mas embora Cristo oferecesse o pão da paz, ele sabia que deveria ser partido. Ele foi da última ceia, onde nos ordenou que lembrássemos de seu amor sacrificial e dirigiu-se à cruz para apresentar-se como sacrifício perfeito em nosso lugar. A cruz é o maior milagre de todos. Jesus levou o nosso pecado ao lugar desolado, a cruz. O pão do céu foi partido por nós. Na cruz, Jesus satisfez a ira de Deus para, assim, dar-nos o perdão. O pão da vida morreu na cruz, mas como uma semente plantada no solo, ele ressuscitou, cresceu uma provisão gloriosa. Nossa maior necessidade, o nosso desejo mais profundo não é por barriga cheia, é por uma vida plena, a vida que perdemos há muito tempo, a vida que sabemos que deveríamos ter, mas que não podemos ter por conta própria, devido ao nosso pecado. Estamos tão cansados de ficar com fome, estamos tão cansados de nos machucar, estamos tão cansados de pecar, estamos tão cansados de estarmos cansados. Ansiamos por uma satisfação que somente Jesus tem para você. A única coisa que você precisa para essa história se tornar sua história é querer Jesus. Quando você vem a Cristo com mãos vazias de fé, ele se volta para você e com compaixão as enche até a borda. Creia no milagre da vida em Cristo Jesus. Amém.